Brasil! Voltamos com este quadro maravilhoso. Aaron Rodgers nos brindou com vencedores e perdedores no final da semana passada, mas voltamos oficialmente com vencedores e perdedores no pós-draft. Aliás, outro quadro que vai voltar em breve, que precisa ser reativado brevemente, é o Power Ranking também, tá? Então temos algumas voltas, os que não foram nesta semana. Antes de mais nada, você que está voltando neste canal, dê like no vídeo, se inscreva para mais conteúdo, assine o Like Plus. Eu fiz um vídeo sobre os três ou cinco, agora eu não lembro, jogadores que caíram no lugar certo para brilhar neste draft, e também comentei um pouco sobre o fim da novela Lamar Jackson, que aconteceu no dia do draft, então acabou não tendo slot aqui. A gente falou mais sobre o draft na quinta, na sexta, mas tem que falar sobre o Lamar, então tá lá o vídeo para os membros. E membros tem Exagero Fato nessa semana. Vá na aba comunidade e mande o seu Exagero Fato. Bom, temos 10 vencedores e 10 perdedores. Desculpa ao André, o editor desse canal, que eu vou dar trabalho para ele neste dia do trabalho. Hoje é dia 1º, estou trabalhando aqui. Você está curtindo a vibe em casa, mas estamos aqui na labuta para entregar muito conteúdo para vocês. E como eu já falei no final da semana passada, é só o início de muito conteúdo que vem pela frente. Eu vou analisar vários drafts de times também. Então, se seu time não foi mencionado aqui, não fique triste. Eu vou mencionar eventualmente. Vencedores. O Geno Smith é um grande vencedor, porque até para algumas pessoas havia a possibilidade do Seattle Seahawks draftar um quarterback. Eu não descartaria essa possibilidade, eu não descartei essa possibilidade 100%. Mas, na minha opinião, isso só aconteceria se o Anthony Richardson estivesse disponível na 5. E olhe lá, ficou muito claro que o Geno Smith é um cara muito bem quisto no vestiário. E, bom, eu literalmente vi isso com meus próprios olhos em setembro do ano passado, como ele tinha o apoio da comissão técnica, de toda a comissão técnica, seja como coordenador ofensivo, seja técnico, o principal, o head coach Pete Carroll, os jogadores também, em meio às entrevistas e os feeling que a gente estava antes mesmo da boa temporada que o Geno Smith fez. Então, depois dessa boa temporada, contrato renovado, eu acho que apostar num quarterback mais ou menos não seria o caso aqui, e o Geno Smith segue aí como titular, óbvio. E, para além disso, o Geno Smith teve armas chegando aí. Por quê? O Kenneth Walker é um jogador que tem o seu histórico de lesão. Então eu entendo o vício do Pete Carroll, o vício, porque ele precisa se tratar com isso, de draftar running back todo ano. Mas o Charbonnet de UCLA, que foi escolhido no segundo dia, é um running back físico que eu acho que é um complemento interessante. Não estou nem um pouco preocupado com essa escolha, até porque ela não foi na primeira rodada. Super ok, e dá profundidade nesse elenco aí de running backs, e tem o histórico do Walker. E para além disso, o Jackson Smith-Njigba na primeira rodada, né? Porque agora você tem o Tyler Lockett num lado, como flanker, como cara de posse, você tem o DK Metcalf como um cara vertical, eventualmente, mas que pode trabalhar o resto da árvore de rotas dele, como a gente viu que é o caso, né? Vocês lembram que na época do draft dele, falamos que ele que era só vertical? Não é isso não, ele é um bom jogador. Foi uma baita barganha na segunda rodada. E o Smith-Njigba, no primeiro momento, pode trabalhar no slot e potencialmente ser um dos melhores slot receivers da NFL no futuro próximo e de médio prazo, né? E ano passado lesões atrapalharam o Geno Smith nesse ataque, então o Geno é um tremendo vencedor. O Kirk Cousins é outro vencedor porque existia um rumor muito forte que Minnesota poderia pegar um quarterback, e com o Will Levis e o Hendon Hooker disponíveis no final da primeira rodada, Minnesota não pegou o quarterback. Até acabou pegando depois o Jaren Hall de BYU, mas não foi tão cedo assim, então não é uma ameaça de primeiro momento para o Kirk Cousins, que está indo para o seu último ano de contrato em Minnesota. Um pouco mais de tranquilidade para ele trabalhar. Outra coisa é que o Dalvin Cook não foi trocado, né? Era um rumor que poderia acontecer, seria uma arma a menos aí para o Cousins. Terceiro vencedor, o Kenny Pickett, porque o Kenny Pickett vem com certa desconfiança na embalagem no ano passado, certa desconfiança do público, até do torcedor dos Steelers, que também entrou no medo de que ele não ia dar certo, que era um quarterback de piso alto, mas teto baixo. E assim, eu não acho que é um grande quarterback, mas ele evoluiu no final do ano passado, e essa evolução permite o time a fazer algumas movimentações para lhe ajudar. Você vê que, se a gente for olhar, Pittsburgh ajudou mais o Kenny Pickett do que os Patriots ajudaram o Mac Jones. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Trouxeram o Allen Robinson por troca, draftaram o Broderick Jones na primeira rodada para ajudar na proteção. Então, bom jogador de primeira rodada de Georgia. Tinha poucos jogos como titular, mas enfim, vai ser lapidado pela comissão técnica, que é uma comissão técnica que eu confio. Fato é, o Kenny Pickett foi ajudado pelos Steelers nesse ciclo de draft. Então, é um sinal muito positivo, né? É um sinal bastante positivo. Adicionalmente, ele não está aqui, mas ainda vou falar sobre ele em outro vídeo. Joey Porter Jr. no início da segunda rodada foi uma bela escolha dos Steelers, né? Um dos melhores drafts deste ano foi de Pittsburgh. Quarto vencedor, o Kirby Smart. Quem é o Kirby Smart? Kirby Smart é o técnico de Georgia. O Kirby Smart, ele apostou no seu recrutamento de jogadores muito atléticos, sendo lapidados na parte técnica lá nos Bulldogs.
E Georgia vem sendo, assim, um dos melhores times do college e, com frequência, uma das melhores defesas do college. Eu não vou falar necessariamente agora dos jogadores em específico, né, até porque teria um perdedor, talvez, o Kelly Ringo, que caiu, mas ele caiu para cima, né, porque ele foi escolhido pelos Eagles. Agora, o Kirby Smart tem na mão agora uma propaganda para recrutar ainda mais forte lá nos Bulldogs. Tipo, vem jogar em Georgia, que você vai jogar na NFL. Nos Eagles. Mas você vai jogar na NFL, te garanto. Te garanto até o time, os Eagles. Então, eu acho que ele acaba sendo como um tremendo vencedor porque a propaganda fica muito forte, né, em termos de recrutamento. Não que o Nick Saban não seja um vencedor, né, porque teve a segunda e a terceira escolha desse draft, aliás, a primeira e a terceira escolha no Bryce Young e no Will Anderson, mas de certa forma, Georgia, com frequência, mandando jogadores para a NFL na primeira rodada e no segundo dia também. Agora eu vou falar em específico de um jogador. Eu vou dar um spoiler do vídeo que eu fiz de jogadores que caíram no lugar certo para brilhar. O Jalen Carter, eu sei que ele caiu até a 9ª escolha, mas ele é um tremendo vencedor porque ele caiu num vestiário muito bom, com bons tutores para ele, e isso é o que a gente tem de Filadélfia em relação ao front, a pass rush. E ele cai num time que ele não vai precisar ser a âncora da defesa. Ele vai poder ser um cara até no primeiro momento de rotação. E eu tinha essa preocupação até de fôlego dele saindo do college para a NFL. Ele não vai ter tanta obrigação nesse primeiro momento e tá num ambiente com 200 milhões de jogadores que ele conhece, que jogaram em Georgia, porque literalmente o Jordan Davis jogou com ele do lado dele nos Bulldogs na temporada retrasada, né, passada, não essa agora, na outra. E além de outros jogadores, é uma coisa inacreditável, os Eagles draftaram todo mundo de Georgia. E, enfim, ele caiu no lugar certo para brilhar. Porque assim, eu vi muitos fãs dos Bears nos Estados Unidos pistola, porque Chicago desceu da 9 para 10 e não draftou o Jalen Carter. Gente, o Jalen Carter em Chicago ia ser a receita do caos, a receita do desastre e do bust. Sendo muito sincero, de coração. Não eu não tô, tipo, cuspindo no prato que eu não comi, no caso. Ou, tipo, nem queria mesmo. Não é isso. É que, cara, em Chicago a pressão sobre ele seria N vezes maior. Ele tá indo para um time que tem um monte de companheiro de equipe, vai ter tutores, o time que foi campeão da Conferência Nacional, um time muito forte, então a pressão é menor, e aí os problemas dele fora de campo, os potenciais problemas de que ele não gosta de futebol americano, papapá, vão ser mitigados. Então o Jalen Carter sai como vencedor indo para Filadélfia. Running backs. Pela primeira vez, 2 running backs foram draftados tão alto desde 2017. Leonard Fournette e Christian McCaffrey, que aliás ficaram pouquíssimo tempo com os times que ele draftaram. Ok, essa classe era mais fraca, não causei com o Bijan Robinson, você que estava assistindo a transmissão da ESPN, você viu que eu fiquei comportado, tá? Mas o Jahmyr Gibbs na 12 foi sacanagem. Já que era para pegar um running back, Detroit, pegasse o Bijan Robinson na 6, né? Bom, running backs são vencedores. Segundo dia eles saíram como de costume, saíram antes dos wide receivers, saíram antes dos tight ends. É a vingança dos running backs. Mas já falei sobre na sexta passada, não vou me estressar mais sobre isso, tá? Philadelphia Eagles é um vencedor. Daí, pô, é impressionante, cara. Assim. E pode parecer que as coisas caem no colo do Howie Roseman e, tipo, ele não fez nada. Mas, gente, ele subiu pra 9, porque Chicago era um time que estava muito candidato a descer. Ele gastou uma 4ª rodada para subir da 10 para 9, para garantir que pegasse o Jalen Carter. O Noah Smith no final da primeira rodada é mais um potencial de barganha imenso. Ele caiu provavelmente por conta da lesão no peitoral e do tamanho dele, né? Só que ele vai jogar literalmente com o cara que todo mundo acha que ele parece, que é o Hassan Reddick, que é um cara de mais de 10 sacks. Então, assim, tipo, ele vai ter o melhor tutor possível do time. É realmente inacreditável como os Eagles fazem o básico. Não é como se eles estivessem fazendo ciência quântica no draft. Eles olham, pensam em valor, acertaram na posição de quarterback, lapidaram o Jalen Hurts. Quando você acerta na posição de quarterback, tudo fica mais fácil, absolutamente tudo fica mais fácil. Ano passado, eles fizeram uma movimentação faraônica de boa, de pegar... Se bem que os faraós não eram tão bons assim, né? Eu pensei faraônico de uma coisa grande e tal, mas não fez muito sentido. De pegar o A.J. Brown por uma primeira rodada, que foi, assim, foi uma movimentação do cacete e... Não é à toa que os Eagles hoje são favoritos na NFC junto de São Francisco. Realmente são dois times que eu admiro muito a gestão desses times. No caso de São Francisco, eu gosto do que o John Lynch faz no geral. E o Kyle Shanahan se fala, né? Porque este canal é pró Kyle Shanahan, lembrando. O Instituto Kyle Shanahan segue vivo. Draftaram um kicker? Draftaram, mas
Eu não posso passar pano para isso, né? Pra kicker alto assim, mas enfim. Mas isso, Philadelphia sai como vencedor. Ainda pegou aquele Ringo depois no dia 2, é sacanagem. Philadelphia Eagles transformando o college em AAA. Os Giants fizeram um excelente draft. Eu gostei muito do draft que os Giants fizeram. Deontay Banks na primeira rodada é uma carência do time que já endereçou a posição de linebacker na free agency, agora endereça mais profundidade na posição de cornerback com o Deontay Banks, que é um cara que, se lapidado, pode ser um dos melhores cornerbacks dessa classe, tá? Um cara físico que eu gosto bastante. Escolha de primeira rodada certamente. O John Michael Schmidt, center, era uma carência do time e o alcance dele era esse, era a segunda rodada. E o Jalen Hyatt de Tennessee é um cara cru, com uma árvore de rotas pobre, mas pode ser desenvolvido e também, obviamente, era uma carência a posição de wide receiver para o Daniel Jones e para o New York Giants. Então, foi um draft muito sólido, com muito valor. O Banks no final da primeira rodada, muito valor, e o Hyatt na terceira escolha dos Giants é muito valor também. É um cara que pode ser, não estou brincando, só vai dar trabalho, mas pode ser o melhor wide receiver dessa classe, tá? É um cara que eu gosto mais do que a média das pessoas. Excelente draft dos Giants. O Vic Fangio sai como vencedor do draft do todo, né? Porque ele chegou para ser coordenador defensivo dos Dolphins e já de antemão já chegou e já veio o Jalen Ramsey por troca. E depois, a primeira escolha dos Dolphins nesse draft, os Dolphins não tinham escolha na primeira rodada, porque teve a talaricagem, né? Teve o tampering em relação ao Brady e ao Sean Payton, e a NFL puniu os Dolphins. Eu achei que foi uma punição exagerada, mas tudo bem. E a primeira escolha dos Dolphins nesse draft foi um cornerback, o Cam Smith, que é um cara que eu gosto para um cacete. E assim, ele não vai ter uma exigência técnica muito grande, porque disparado ele não vai ser o primeiro cornerback do time. Óbvio que o Jalen Ramsey vai ser mais. Então você pode ter um pouco mais de paciência no desenvolvimento técnico dele, que ele vai precisar, e cortar faltas e tudo mais, com ele não precisando ter tanta obrigação assim, tá? Então, cara, o Cam Smith foi uma escolhaça dos Dolphins no dia 2, e o Vic Fangio sai como vencedor, porque tem mais armas para trabalhar. E por fim, o 10º vencedor é o CJ Stroud. Por quê? Porque o CJ Stroud havia um rumor muito forte de que ele não seria escolhido no top 5, teve aquela questão do teste cognitivo que vazou, que ele não foi bem. Tem uma questão que eu tenho, que o CJ Stroud, para mim, é um quarterback que às vezes não consegue estender as jogadas mais do que deveria, embora contra a Georgia ele tenha feito isso, no tape de Georgia isso é evidenciado, talvez até um pouco no tape contra a Utah no Rose Bowl, mas de qualquer forma ele sai como um imenso vencedor porque ele foi escolhido na segunda escolha geral. Não era a tendência que isso acontecesse. Mas, pra mim, o CJ Stroud é um cara que precisa de mais ajuda do que o Bryce Young, por exemplo, para dar certo. E o corpo de wide receivers de Houston não tem basicamente isso. A melhor opção desse corpo de wide receivers, discutivelmente, é o Robert Woods, que está indo pro final da carreira e que teve um histórico de lesão. Para além dele tem o Nick Collins, que é uma aposta, e o Noah Brown, que teve alguns drops e viraram interceptação do Dak Prescott ano passado. Então, o CJ Stroud pode ter dores de crescimento aí no início. Rapaz, 14 minutos, a gente não chegou nem nos perdedores ainda, hein? Jesus, vamos lá. Primeiro, perdedores, eu juntei 2 em um só, wide receivers e safeties. Wide receivers porque, como eu falei, a gente teve tight end e a gente teve running back sendo mais focado nesse draft, né? Tight end saiu depois que o wide receiver, mas demorou para sair o wide receiver. Eu imaginava que o Jackson Smith-Njigba fosse sair ou em Green Bay ou em Houston, tá? 12, 13, 14, por aí. Ou talvez até em New England. Isso não aconteceu. Então, aliás, boa escolha de New England com o Gonzalez. Uma baita barganha. Mas demorou para sair o wide receiver. Quando saiu, veio um pouco mais. De qualquer forma, ficou evidente que essa classe não era tão forte. Sobre safety também não é uma classe forte. O Brian Branch de Alabama foi o primeiro escolhido no segundo dia. Bela escolha de Detroit, aliás. O Branch, ele é o melhor safety da classe, mas eu tenho meus problemas com a velocidade dele. Ele fez um combine muito ruim, a velocidade de tape dele é melhor do que isso, só que é um jogador muito inteligente, eu acho que pode super dar certo na NFL. Mas safeties, esse ano foi complicado. Will Levis também é um tremendo perdedor neste draft, porque caiu para a segunda rodada, mas caiu numa boa situação, com uma boa comissão técnica, sem precisar ser titular nesse primeiro ano. O Ryan Tannehill deve seguir como titular, quem sabe até o Levis vá a campo em algum momento nessa temporada de 23, porque o Tannehill tem um histórico de lesão e pode ser que, por desempenho, Tennessee queira testar o Levis, né? Mas, de qualquer forma, ele é um perdedor, porque ficou com cara de tacho durante 3 horas e meia, com as 2 irmãs e a namorada dele e a mamãe dele aparecendo junto com ele lá, e todo mundo com cara de o que está acontecendo? E caiu para a segunda rodada, foi draftado por Tennessee. Tem alguns rumores que Tennessee até tentou subir para o final da primeira rodada por conta da opção de contrato de 5º ano, mas tinha tanto talento disponível que eu acho que os times não queriam descer, né? Por exemplo, o Philadelphia, era melhor pegar o Noah Smith do que descer, né? Então, acabou caindo para a segunda rodada, acaba sendo um perdedor. Porque caiu, fiz um vídeo sobre, já assistam na sexta-feira. O Hendon Hooker caiu bastante também.
Ele é um perdedor nesse aspecto, mas ele pode ser um tremendo vencedor. Eu não sei mais se ele vai ser vencedor, se ele não vai, cara, porque... Assim, certamente ele não vai ser titular. Ele foi draftado pelos Lions, o Jared Goff vai ser titular. É óbvio isso. E provavelmente ele vai ser titular, o Hendon Hooker, pela primeira vez, quiçá com 27 anos. Então, assim, não é o melhor cenário possível para ele ter caído. E falando em cair, ele caiu bastante, né? Tinha um rumor que ele poderia ser escolhido por Minnesota na 24ª escolha. O cara caiu para o segundo dia e foi caindo para a terceira rodada. Então o Hooker acabou sendo um perdedor nesse draft. Ele que está se recuperando também de lesão no joelho. Eu achei os Jets um perdedor em relação à primeira rodada. Por quê? Porque o Aaron Rodgers vai ter 40 anos nos playoffs esse ano. E os Jets precisam dar proteção a ele, né? O Micah Becton é um cara que não fica saudável. As pontas da linha eu acho que seria uma boa. Só que os 3 principais offensive tackles já tinham sido escolhidos na escolha de Nova York, que era uma tendência muito forte ser offensive tackle. E aí os Jets foram com o McDonald, que é um cara que eu gosto da ancoragem dele. Ancoragem? Não, ancoragem não, desculpa. Ancoragem é ofensiva. Band. Como que eu traduzo band mesmo? Meu Deus do céu, tô de manhã, tô cansado. Alavancagem, desculpa. Alavancagem, contorno de arco, enfim. Gosto disso dele, mas em outras questões é mais um pass rusher situacional. De qualquer forma, é mais uma arma pro Robert Saleh, mas menos proteção para Aaron Rodgers aí, porque a tendência era offensive tackle. Então, eu achei que foi um reach, o McDonald, no meio da primeira rodada. Os Lions na primeira rodada foram tremendos perdedores. Eu gostei do que os Lions fizeram no segundo dia do draft, tá? Mas na primeira rodada, se você inverter as escolhas, talvez... Acho que o Brian Branch, escolhido na 12, teria sido consideravelmente menos pior. Mas, ó, na boa, eu não vou defender isso aí não, velho. Isso é coisa de maluco. O Jahmyr Gibbs na 12, não tem como pra mim, na boa. Na boa. Se ele fosse um prospecto tipo o Todd Gurley, saindo de Georgia, tipo... Inclusive o Todd Gurley, não sei se entregou o papel de aposentadoria, mas se não ficar esperto vai parar na Filadélfia, né? Porque jogou em Georgia no college, o DeAndre Swift foi pra lá. Eu vou até reclinar aqui. Se fosse o Christian McCaffrey, pô, até o Leonard Fournette saindo de LSU, não concordo, mas eu até entenderia. Entenderia muito. O Bijan Robinson, tudo bem, eu não vou causar com isso. Mas, gente, o Jahmyr Gibbs era um prospect final de primeira rodada, um cara mais recebedor, não teve produção nenhuma em goal line, não é um cara físico, é um cara mais de campo aberto. Gastar uma escolha de primeira rodada pô, cara. Sabe o que pareceu? Pareceu que Detroit ganhou na loteria e aí não sabia o que gastar. Tipo, tem tanta escolha que os caras jogaram dinheiro pro ar, assim. Ê! Traz um balde de Absolute aí. Aê! Bebida pra todo mundo. Aê! Tipo, cara, na boa. Jack Campbell também na primeira rodada. Eu vou dizer até que o Jack Campbell eu entendo até mais do que ele. Enfim, os Lions na primeira rodada para mim são perdedores. Os Raiders nesse draft eu vou considerar um perdedor. Por quê? O Tyrell Wilson é um cara que pode ser bust. Tá? O contorno de arco dele não é bom. Ele é um cara que joga bem por dentro. A produção dele foi subir no final da carreira dele no college. E tinha o Christian Gonzalez disponível. Essa secundária dos Raiders é sofrível. Com o Christian Gonzalez disponível, eu teria escolhido o Christian Gonzalez. Olha que eu não sou o maior fã do Gonzalez assim no mundo. Aí, o Mayer na segunda rodada, ok. Super ok, não vou criticar isso. Agora, o Byron Young, não é outro Young, tá? Na escolha 70 escrevi aqui? 70, era um jogador de final de terceiro dia. Tá? Foi um belo de um reach aqui pro miolo da linha defensiva dos Raiders. Então, assim, ainda tem o Jimmy Garoppolo, não pegou nenhuma opção para quarterback, eu achava que era uma possibilidade muito grande. Eu considero os Raiders aqui um pequeno perdedor deste draft. Os Falcons são perdedores desse draft e eu não vou falar que é por causa do Bijan Robinson. Sim, os Falcons estão devendo alugar e comprar um iPhone? Ok, mas vão tirar fotos maravilhosas e assim, vão ostentar pra cacete com esse iPhone esse ano, tá? O Bijan Robinson vai voar abaixo na mão do Arthur Smith. Agora, endereçaram um edge rusher só na terceira rodada e tem pelo menos uns 2-3 anos que o pass rush de Atlanta é disparado o pior da NFL. Isso acaba dando um peso a mais na secundária de Atlanta. Então, assim, tudo bem que a divisão não é a mais forte do mundo em termos de quarterbacks e tal, mas o pass rush de Atlanta, a tendência é que siga... chegou o Calais Campbell, gente. Desculpa, mas a gente não tá há 5 anos. Eu sei que o Calais Campbell ainda rendeu em Baltimore, mas, pô, não dá para ter otimismo porque chegou o Calais Campbell. A Atlanta precisava ter endereçado antes pass rusher aqui nesse draft. Então, para mim, acaba sendo um perdedor porque é uma das piores carências da NFL. Atlanta e pressionar o quarterback. São duas coisas que são tipo água e óleo nos últimos anos e não resolveu isso. O Mac Jones, não, o Bill Belichick não vou colocar como perdedor aqui porque draftou kicker e punter, porque até era a carência do time, o time tinha um monte de escolha e pegou o Christian Gonzalez na primeira rodada. Então eu não vou colocar o Bill Belichick como perdedor. Mas o Mac Jones é um perdedor. Neste draft, tadinho, não é um perdedor. Mas neste draft ele é um perdedor. As 3 primeiras escolhas de New England foram
defensor. O que os Patriots fizeram para ajudar o Mac Jones este ano? Juju Smith-Schuster e Mike Gesicki. Assim, tudo bem, mandar o Matt Patricia embora e trazer o Bill O'Brien ajudou, mas vamos combinar também que New England não fez o maior esforço do mundo para ajudar o Mac Jones. Como eu falei, o Kenny Pickett foi mais ajudado do que o Mac Jones. O Justin Fields foi mais ajudado com o offensive tackle na primeira rodada do que o Mac Jones. Então, sei lá, hein? Sei lá. Eu vou colocar esse cara aqui nos perdedores, porque provavelmente vai ser uma das poucas oportunidades que eu vou ter para colocar ele aqui nos perdedores. Patrick Mahomes. Mahomes, é o custo de você ser o melhor quarterback da NFL. O time vai lá e drafta Edge Rusher na primeira rodada, que foi super ok, foi super certo, tá? Mas o Rashee Rice foi o primeiro recebedor draftado aí por Kansas City para ajudar esse corpo de recebedores que tem Sky Moore, Kadarius Toney e agora o Rice. E é um cara de 6'1" de altura, 1,86 m. É um cara físico, mas com muitos drops no tape dele, uma árvore de rotas muito pobre, tá? É um projeto. Essa palavra projeto hoje é meio complicado nessa segunda-feira, hein? Vai dar gatilho a algumas pessoas. Lamento, inclusive. Eu gosto muito do personagem, mas lamento. É um projeto hoje pra NFL. Provavelmente vai ser bem lapidado, né? Porque Andy Reid vai jogar com o Mahomes, mas de qualquer forma, o Mahomes sai como perdedor porque o time não draftou o wide receiver. Eu tô forçando a mão aqui só pra colocar o Mahomes uma vezinha no vencedores e perdedores aqui nessa paçoca. E por fim, um perdedor sou eu, com essa espinha que eu tô aqui na cara. O 10º perdedor, Anthony Curti, com essa espinha aqui. Não precisa nem colocar foto aqui, André, aqui, essa espinha que eu tô. Porque, gente, o draft é um processo de muito estresse. Vocês não têm ideia. Juro, vocês não têm ideia, ainda mais com o beisebol rolando e tanta coisa pra fazer. E esse ano eu acabei tendo alguns problemas pessoais, como eu já destaquei. Fiquei um tempo sem produzir como eu gostaria aqui no canal. Graças a Deus tudo se acertou, tudo se arranjou. E ano que vem eu vou começar a produzir por conta de draft muito mais cedo. Aliás, neste ano já, no final deste ano, eu já quero fazer draft simulado aqui no canal. Inclusive a classe de quarterback é bacana, hein? A classe de quarterback é bacana. O offensive tackle tem o Alt de Notre Dame, tem o Marvin Harrison Jr. de wide receiver. A classe do ano que vem deve ser melhor que esta. Mas eu sou um perdedor porque quando eu fico um pouco mais estressado dá espinha na minha cara, então eu saio como perdedor. E eu engordei um pouquinho nesse mês também, mas tudo bem, eu vou correr atrás agora. É isso, meu Brasil. Faltaram vencedores, faltaram perdedores, é óbvio, né? Porque a gente tem um evento só para cobrir 32 times. Poderia ter falado mais dos Rams com o Stetson Bennett, São Francisco, draftando kicker, mesmo tendo pouca escolha, mas enfim. Não é pouca escolha não, né? Escolha alta, não teve escolha alta, teve uma penca de compensatória. Poderia ter falado de outros times aí, dos Colts. Eu gostei do Anthony Richardson, achei que foi uma aposta muito válida. Se é pra cair, que cai atirando, né, basicamente. Mas eu vou falar de vários times ao longo dessa semana. Avisos da paróquia, como que vai funcionar? Dessa semana e da próxima. Nessa semana e na próxima a gente vai cobrir bastante ainda o draft da NFL. Vai ter documentário vindo pela frente, as 7 maiores farsas do draft. Vou produzir mais documentários para a gente soltar maio, junho e julho, tá? Então fiquem de olho nisso neste ano. Estamos caminhando a passos largos para eu voltar com um vídeo de Fórmula 1 por semana, que é o Fórmula 1,5 World Championship, porque a Red Bull simplesmente não tem como, ainda mais em Baku, né? Se você acordou cedo para assistir essa corrida, meus pêsames. Eu acordei cedo, mas nem tanto, e aí já estava no meio da corrida, falei, não vou assistir sob demanda depois. Eu fui assistir o jogo do United. Aí de tarde eu assisti a corrida e eu quase dormi no meio do sofá. Que insuportável que foi esse final de semana. Um testemunho de amor ao fã da Fórmula 1. Então se a Red Bull estilingar no campeonato Pique Ferrari 2004, a gente vai cobrir aqui o Fórmula 1,5 World Championship. A gente vai tirar a Red Bull da conta, porque eles já vão ser campeões de construtores e ou o Max ou o Pérez vão ser campeão de piloto. Pérez? Não vai acontecer isso. E aí a gente vai cobrir com um vídeo por semana, o Fórmula 1,5 World Championship. Eu acho, não sei, não prometo. Vamos ver o que vai acontecer. E muito vídeo pela frente, a gente volta a fazer vídeo de beisebol agora. Tem a minha newsletter, curte.substack.com, se inscreva, é de graça. E vamos que vamos. Tem Exagero Fato vindo nessa semana com afirmações dos membros, tem perguntas dos membros, vai ter live, vai ter café com curte. Tchau, gente, um beijo. Cadê o Tom? O Tom não quer aparecer. Obrigado ao André, nosso editor, que eu acho que vai entregar nessa segunda-feira o vídeo ainda, eu espero. Mas eu acho que sim, porque ele é muito bom. E para mais conteúdo, assine o Like Plus, vocês já sabem, né, da rotina. Ai, preciso jogar um fifinha. Tchau, gente. Tem live de Madden, MLB The Show também, vai vir. Tchau.